Casagrande passa em primeira mão os bastidores, as negociações, o mercado da bola envolvendo Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. E tem uma bomba aí, o John Textor quer contratar o John Kennedy. Informação do Vene Casagrande, a gente vai falar disso. Será que John Kennedy... De John para John. De John para John, né? Qual será o futuro do JK, ídolo do Fluminense? Está na mira do dono do Botafogo, a gente vai falar disso. Vai falar também de Gabigol, Everton Ribeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. A gente vai passar limpo aqui os clubes voltando a se apresentar essa semana. O pessoal já volta aos trabalhos, só o Fluminense que volta depois por causa do Mundial. E não tem mais jeito, hein? O Everton Ribeiro tá de saída do Flamengo, tá indo pro Bahia. E agora são apenas 4 remanescentes daquela geração vitoriosa de 2019. Reformulação no Flamengo, 5 anos após, né? Praticamente 5 anos após aquela grande conquista. A gente vai conferir na reportagem da Alcilene Brito. Fala, Alci. A era rubro-negra finalmente chegou ao fim. Depois das 7 temporadas no clube, Everton Ribeiro dá adeus ao Flamengo. O jogador vai assinar com o tricolor de aço por 2 anos, o tempo que ele havia pedido do Fla, e irá reencontrar Rogério Ceni, com quem trabalhou no Flamengo em 2020. O meia chegou ao Flamengo em 2017 e foi super campeão no clube, participando da conquista de 11 títulos, entre eles 2 Libertadores. Além disso, marcou 46 gols e atuou em 394 jogos. Com isso, restam apenas 4 jogadores da geração 2019, a segunda mais vitoriosa da história rubro-negra, só atrás da era Zico, nos anos 80. São eles Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. O uruguaio tem contrato até o fim de 2026, já Gerson até dezembro de 2027. Bruno Henrique foi o último a renovar por mais 3 temporadas e Gabi termina o contrato no final desse ano. Os últimos a saírem foram Rodrigo Caio e Felipe Luiz, que se despediram do rubro-negro no final de 2023. O Fla começa a temporada com menos jogadores da era vitoriosa, mas promete investir forte para voltar a conquistar títulos em 2024. Daquele time dos 11 titulares campeões lá em Lima contra o River Plate, o time comandado por Jorge Jesus, só sobraram 4 jogadores. Tá mudando, reformulação. Muita gente cobrava isso já há um tempo no Flamengo. Não tem jeito, uma hora isso vai acontecer, Flavinho. Faz parte, estamos falando aí de quase 5 anos, né? De lá pra cá. Inclusive o Gerson, uma curiosidade, que ele saiu, depois voltou. Poderia nem estar mais aqui, mas é isso. E o Gabigol agora ele se torna um jogador que está há mais tempo no atual elenco. Questão de dias ali com a Arrascaeta, mas o Gabigol é o jogador mais antigo desse elenco de 2019 para cá. Então é isso, faz parte, é o processo. Eu acho que o torcedor ele precisa entender que muitas vezes chega o fim do ciclo do jogador, é o caso do Everton Ribeiro, pelo menos na minha opinião, e outros jogadores desses 4 aí, uma hora eles vão deixar o Flamengo também. A gente não sabe quando, mas uma hora vai acontecer. E faz parte, é a reformulação que deveria acontecer. Acho até que o Flamengo demora a fazer isso, mas num determinado momento está tentando corrigir alguns erros. E no caso do Everton Ribeiro, a gente falou muito sobre isso aqui ontem, acho que a diretoria agiu de maneira correta. E é isso, o torcedor precisa entender que o tempo passa, os jogadores vão ficando mais velhos, os jogadores vão saindo, vai tendo troca. Eu acho que cabe à diretoria do Flamengo tentar manter o mesmo nível daquele elenco. É difícil? É. Mas é possível porque estamos falando de um grande clube como é o Flamengo, com um poder financeiro absurdo. Mas tem uma rapaziada boa chegando, como o De La Cruz, o Everton, só considerando, né, daquele elenco que não estava, o Everton Cebolinha, que já chegou há mais tempo, tem Pulgar. O nível ali é uma outra geração que está chegando, né? É uma outra geração. Estamos falando de um time que se encaixou perfeitamente com o Jorge Jesus, né? Aquilo ali, porque repetir aquilo também. Exatamente, foi no segundo semestre de 2019. No primeiro semestre demorou, até porque muitos jogadores chegaram naquele meio do ano, né? Vamos lá, o Gerson chegou no meio do ano, o Pablo Mari chegou no meio do ano. Felipe Luiz, então, a Rafinha. Então foram alguns jogadores que chegaram no meio do ano. Mas, de fato, foi uma geração muito vitoriosa e agora tem outros nomes chegando. O De La Cruz, uma curiosidade, ele deve herdar a camisa 7 do Everton Ribeiro no Flamengo. Não por um motivo especial, ele usa a 7 na seleção uruguaia, no River Plate ele usava a 11 já é do Everton Cebolinha. E pelo que eu soube, o Flamengo tem a ideia de dar a 7 para o De La Cruz com a saída do Everton Ribeiro. Passar essa enquete aqui, a gente fala... Vou mostrar então, depois o Vene pode passar os detalhes desse acerto do Everton Ribeiro com o Bahia, mas a gente está perguntando para você de casa, ó. Quem deve ser o substituto do Everton Ribeiro no Flamengo? Já tem o De La Cruz, 25%, traz o Evander, Vene também vai atualizar aqui como é que está essa negociação.
E tem a maioria, agora deu 100%, então tem que buscar no mercado um cara para substituir o Everton Ribeiro. E aí, Vene? Boa pergunta essa. Vamos lá, vamos levar em consideração que o Everton Ribeiro seja um jogador titular, beleza? Tá. Embora ele tenha perdido espaço aí na última temporada. O De La Cruz, ele chega para a vaga do Everton Ribeiro. Agora, se a gente for levar em consideração que o Everton Ribeiro era considerado aí reserva hoje no Flamengo, o Evander seria, não vou dizer no mesmo nível, porque eu acho que o Everton Ribeiro joga mais que o Evander. Mas para compor elenco, o Evander seria um jogador para compor elenco e um jogador mais barato, porque ele não iria receber, caso ele feche com o Flamengo, ele não vai receber o salário que o Everton Ribeiro recebia no Flamengo. O salário do Everton Ribeiro era extremamente alto, era um dos mais altos do atual elenco. E o Evander chegando ao Flamengo, ele não vai receber um salário tão alto quanto o Everton Ribeiro receberia. Então, depende do ponto de vista. No time titular, o De La Cruz substitui o Everton Ribeiro. Agora, no time reserva ali, para sentar no banco de reservas, o Evander pode substituir o Everton Ribeiro e é um jogador mais barato. Fala dos detalhes dessa ida do Ribeiro para o Bahia. Detalhes, vamos lá. O Bahia ofereceu um contrato longo, a gente mencionou isso aqui, 2 anos, podendo estender por mais um, aumento salarial de 30% para um jogador que vai completar 35 anos daqui a alguns meses, que está em declínio na carreira, caminhando para o fim da carreira, em breve ele vai pendurar as chuteiras. Além disso, o projeto, que eu acho que é um projeto bacana demais para o Everton Ribeiro, depois que ele pendurar as chuteiras, é ele se tornar embaixador do Manchester City aqui no Brasil. Algo sensacional. Para ele, isso é maravilhoso. E ele vai ter uma estrutura, a verdade é essa, não é apenas o Bahia, é o Grupo City, ele vai ter estrutura, salário em dia, ele vai brigar por título, porque a verdade é que o Bahia vem muito forte em 2024, vai brigar por título, eu acho que vai brigar na parte de cima ali do futebol brasileiro. Claro, muita coisa pode acontecer, muitas contratações ainda estão por vir, mas eu acho que o Bahia ele vem muito forte em 2024. Para mim, para o Everton Ribeiro, foi o melhor que ele fez para a carreira dele. Ele já dele. faz um contrato para encerrar a carreira. Não imagina um novo contrato na carreira dele, não. Eu não imagino. Se aposentar no Bahia. É isso, eu não imagino isso. Ele vai fazer 35 anos, bota aí mais 3 anos, com 38 anos. Eu já não vejo fisicamente o Everton Ribeiro no seu auge. Eu acho que é isso, é o último bom contrato dele. Acho até que era algo que ele desejava no Flamengo, porque ele não aceitou a proposta de renovação por 1 ano, pensando nisso, no último bom contrato da carreira dele. Nossa, ele viu, olha essa oportunidade que ele vai ter no Bahia, cara, é uma oportunidade incrível. Ele vai ter salário em dia, ele vai ter uma baita estrutura, um aumento salarial mesmo caminhando para o fim da carreira, vai brigar por título, vai ser treinado por Rogério Ceni, querendo ou não, um treinador que é apaixonado por ele, vai ser titular. Chega mesmo para ser titular, chega é 10, titular. É faixa, chega para ser ídolo. Você imagina até a torcida do Bahia fazendo festa na chegada do Everton Ribeiro? A gente O cara chega para ser o craque do time? Chega para ser o craque do time. Eu acho que é uma contratação que chama muita atenção assim, no futebol nordestino. Eu, pensando rapidamente aqui, eu não lembro outra de impacto assim, no futebol nordestino. Não lembro mesmo, assim, Diogo Souza no esporte, né? Talvez. Não estava no auge o Diogo Souza, né? O Everton Ribeiro também não está, mas... Mas é um jogador que chama muita atenção. Santa Cruz, o Rodrigo tá lembrando aqui. Querendo ou não, o Everton Ribeiro estava no Flamengo, sabe? Assim, o principal clube, ou um dos principais clubes do futebol sul-americano. E ele estava no Flamengo, e o Bahia conseguiu contratar esse jogador. Que também tinha o interesse do Cruzeiro, querendo ou não, um clube que tem uma ligação muito forte, tanto com o Everton Ribeiro quanto com a família dele. Então, assim, eu acho que é uma contratação que chama atenção, sim. O torcedor do Bahia, ele tem que comemorar. Embora eu achasse que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim, mas eu acho que todo clube do futebol brasileiro deveria tentar a contratação dele. Porque é um jogador que vai chegar extremamente motivado para mostrar o futebol dele, porque o Everton Ribeiro é um cara muito sério, Flavinho. Muito sério. Ele não vai... A gente gosta de dizer no futebol que tem jogador que faz contrato para roubar, sabe? Vai sentar em cima do contrato. Não é o perfil do Everton Ribeiro. O cara é dedicado, né? Um cara extremamente dedicado, família, um cara que cuida da saúde. Acho que o Bahia foi muito bem nessa contratação. E quem deu um exemplo de dedicação e profissionalismo hoje, né? Se apresentou antes até da data prevista lá no Flamengo, no Ninho do Urubu, foi o Gabigol. A gente está mostrando aqui. Tem imagens do Gabigol? É o histórico. E aí, Vene? Espanta esse rumor do Gabigol vai pro Corinthians, não vai. Agora tem torcedor do Corinthians acreditando que ele antecipou exatamente para facilitar uma negociação e ir pro Clube Paulista. Como é que você vê isso? Eu acho que o torcedor do Corinthians que pensa assim, ele tá, na verdade, ele querendo se iludir, né? Porque não é a primeira vez que o Gabigol faz isso, de se reapresentar antes. Fez ano antes passado. da data, fez ano passado, pensando em Copa do Mundo. Só que o Gabigol, cara, assim, a gente pode falar o que for do Gabigol, mas fora das 4 linhas, ele é um cara
determinado. Ele é um cara que se dedica. É o exemplo aí. É o exemplo. E é isso. Ele se apresentou antes porque é algo normal. E não, gente, ele não estava lá sozinho. Ele não vai puxar ferro sozinho como a gente faz na academia. É óbvio que tinha um profissional que vai orientar o Gabigol lá no Ninho do Urubu. Inclusive o profissional que trata com ele pós-clube ali, fora das 4 linhas, fora do Ninho do Urubu, é um profissional que também trabalha no Flamengo, então obviamente ele está sendo orientado. Então o torcedor do Corinthians, sinto lhe dizer que isso aí não tem nada a ver com a possível ida dele para o Corinthians ou o interesse do Corinthians. Inclusive ontem o presidente do Corinthians deu declaração, né, Flavinho, sobre isso. O presidente do Corinthians segue animado, confiante. Como é que é essa situação, Vene? Ele continua alimentando a esperança de que o Gabigol vai jogar no Corinthians e passa isso para a torcida? É engraçado que ele fala assim, é um sonho possível, mas na verdade só depende deles, no caso o Flamengo e o Gabigol. Beleza, é a mesma coisa que eu falo aqui. Eu sonho em sair com a Débora Seco, só depende dela. Então eu tô perto de sair com a Débora Seco. A tua parte já tá tudo certo. Então 50%. Só falta combinar com a Débora Seco. É isso. Então. Alô, Débora, então tá certo da gente sair. Porque, cara, não faz o menor sentido isso, sabe? O menor sentido. Eu acho, assim, que o presidente do Corinthians, ele está apenas iludindo o torcedor do Corinthians. Porque eu cravo sem medo de errar. O Flamengo não vende o Gabigol nessa janela de transferência para um clube brasileiro. Pode chegar um clube do exterior e oferecer um caminhão de dinheiro? Até pode. E aí o Flamengo pode até vender. Agora, para o Corinthians, o Flamengo não vende. Não vende. Inclusive, ontem a gente pôde ver o Marcos Braz na posse do novo presidente do Corinthians. Nada contra. O Marcos Braz pode ir, como outros dirigentes de outros clubes foram. Só que ele sentado à frente do presidente do Corinthians, ele ouviu o que o presidente do Corinthians falou. Eu acho que o que o Marcos Braz deveria fazer é, beleza, o Augusto Melo ele falou ali sobre o Gabigol, eu entendo o interesse dele, só que a nossa posição é a mesma. A gente não vai vender o Gabigol. Eu acho que o Marcos Braz poderia ter feito isso. A imprensa tentou conversar com ele e ele não fez. Não vejo nenhum problema ele ir lá. O problema, para mim, é ele ficar em silêncio diante do discurso do presidente do Corinthians, que é um discurso que ele trata como se a contratação do Gabigol estivesse perto. Estivesse se acertando com... Mas nem proposta no Flamengo tem, como é que tá perto? Entende? Ele já tá as 2 semanas com esse papo aí. Nada, não evolui, não conversa com o Gabigol. E não vai evoluir. A verdade é essa, o Gabigol não sai do Flamengo nessa janela de transferência para o Corinthians. Por que eu falo nessa janela de transferência? Porque no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. E aí em 2025... O contrato dele acaba no final do ano. Exatamente. Com o Flamengo. Aí ele pode assinar um pré-contrato. Beleza, ele vai assinar um pré-contrato, ele sai do Flamengo em 2025 e aí ele pode ser feliz no Corinthians ou qualquer outro clube. Você acha que essa é a última temporada do Gabigol? Eu não acho. Eu acho que depende muito mais dele. Por exemplo, se o Gabigol voltar voando nesse início de temporada, tenho certeza que a ideia da renovação de contrato vai voltar à pauta lá na diretoria do Flamengo. O Flamengo vai acabar renovando. Sabe por quê? A torcida vai apoiar. A diretoria do Flamengo não renovou agora por conta da repercussão negativa. Tudo bem, internamente também teve... Seriam 5 anos, né? É muito longo. Mas de repente diminui o tempo. Mas vai renovar, porque estamos falando de um ídolo. O presidente Rodolfo Landim trata o Gabigol um ídolo maior aí de 2019 para cá. Eu acho que depende muito mais do Gabigol do que do Flamengo. Se ele voltar voando, mete aí uns, 10 gols no Campeonato Carioca, a torcida pede renovação, aproveita o embalo e renova. Acho que é isso que vai acontecer. Alô, torcedor do Flamengo, daqui a pouco a gente vai contar como está a situação, a gente vai atualizar aqui com o Vene Casagrande a negociação do Flamengo com o Evander. Evander, revelado no Vasco, saiu muito novo, foi para a Dinamarca, está nos Estados Unidos e o Flamengo tem interesse na contratação do Evander. O Vene vai passar como é que está aí. Será que o Evander pinta no Flamengo já nesse início de temporada? O Vene vai contar. E tem outra dele, hein? O Textor, John Textor, dono do Botafogo, quer comprar o John Kennedy. O ídolo do Fluminense, o herói da conquista da Libertadores. Será que o John Kennedy vai parar no Botafogo? Quais são os planos do Textor? O Vene vai passar aqui em primeira mão, hein? Enquanto isso, o Vasco apareceu bem, depois sumiu, foi parar na Dinamarca, foi para os Estados Unidos e me surpreendeu o interesse do Flamengo no Evander. Na verdade, não é a primeira vez que o Flamengo tem interesse no Evander. Na última janela de transferência, o Flamengo já havia tentado, mas aí não deu certo e nessa janela está tentando novamente. A novidade é o seguinte, o Flamengo fez uma proposta, confesso para você que eu não sei o valor dessa proposta, e o time da MLS, que é o Portland, recusou a proposta. E aí o Flamengo agora vai mudar a estratégia. Vai tentar comprar parte do percentual dos direitos econômicos do jogador, em torno de 60%, 70%, por um valor menor da proposta inicial e vai deixar direitos econômicos com esse time da MLS. E aí o Flamengo vai tentar essa estratégia. Caso não deu certo, o Flamengo vai tentar a estratégia que vem adotando nos últimos anos. Empréstimo com um valor da opção de compra. Então o Flamengo ainda tem o desejo de contar com o Evander. É um jogador que
A diretoria do Flamengo gosta bastante, sobretudo Marcos Braz. Marcos Braz gosta muito desse jogador. Eu vi muita gente criticando. Eu acho bom jogador. Óbvio, não é do nível do Everton Ribeiro. Não dá para você comparar. O pessoal rejeitou aqui na enquete. Muita gente rejeitando. 9% só apontando ele como substituto do Everton Ribeiro. Mas também não é por aí. Eu não acho que seja o substituto. Foi aquela análise que a gente fez. Eu acho que é um jogador para reforçar o elenco. Não é para ser titular. Seria um bom reserva, talvez. Mas o Flamengo está sim tentando a contratação desse jogador e vai tentar até o fim. Até as últimas chances aí o Flamengo vai tentar, e é um jogador que o Flamengo monitora há muito tempo. Posso falar sobre o Mateuzinho também, como a gente prometeu? Mateuzinho, prometemos, Mateuzinho. Porque o Flamengo aceitou uma proposta para vender o Mateuzinho. Aceitou a proposta? Aceitou a proposta, no valor de 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais para vender o Mateuzinho ao Red Bull Bragantino. O Flamengo quis fazer negócio. A questão é, o jogador não quis ir para o Red Bull Bragantino. Por quê? Porque o jogador está dando prioridade a uma saída para a Europa. Se é para sair do Flamengo, ele entende que é para ir para a Europa nesse momento. É um jogador jovem. No Flamengo ele não vai ter espaço. Inclusive, a diretoria do Flamengo, a pessoa me contou que a ideia é ter Varela e Wesley na lateral direita e vender o Mateuzinho. O Mateuzinho sabe que a ideia é essa. Já veio a ideia do Tite, né? Exatamente. Óbvio, deve ter conversado com a comissão técnica. E o Tite colocou o Mateuzinho como terceira opção. Terceira opção. Você concorda aí, Vini? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Terceiro lateral direito no Flamengo? Eu acho o seguinte, o Mateuzinho ele já teve muitas oportunidades para mostrar o potencial dele. O Varela não teve muitas oportunidades. Eu não conheço o futebol do Varela. Ele não teve muita sequência, muitas oportunidades. Ou uma hora foi por lesão, ou uma hora o treinador não dava a oportunidade a ele. O Wesley, a gente viu que tem potencial, mas precisa ser trabalhado. Dos três, é o que mais precisa ser trabalhado. É um cara que tem muito potencial. Então eu manteria o Wesley, eu manteria o Varela para dar oportunidade para ele. E eu acho que o Mateuzinho, de fato, já mostrou o que ele pode. E nada além disso. Então, assim, se é para negociar, não faz sentido você ter 3 jogadores nessa posição. Se é para negociar alguém, concordo que seja o Mateuzinho. Bom, então não vai para o Bragantino, mas pode pintar aí uma outra negociação. O Flamengo está disposto a vender o lateral direito. Daqui a pouco a gente volta, rápido.